mensurar a quantidade de informação que temos aqui em São Paulo com a quantidade de informações que a gente tem em Angra. Em Angra, por exemplo, é muito comum, extremamente comum acontecer, porque é uma cidade pequena, acredito que quem for ouvir e se for de cidade pequena vai entender o que eu estou falando. Acontecer uma coisa banal às vezes e sair no jornal, ou às vezes uma coisa muito séria e sair no jornal e você conhecer aquela pessoa que está lá, entende? Então é tudo muito mais próximo, é tudo muito mais real. Em São Paulo, o que eu sinto quando eu me mudei para cá é que é tudo muito mais distante. As coisas que acontecem aqui parecem que são muito distantes. Foi com um cara lá do outro lado, foi com um cara ali da Zona Sul, não necessariamente com alguém que a gente conheça. Então parece sim que a gente acaba vivendo em outra realidade somente de mudar de lugar, sabe? E é bem isso. É bem isso. E isso é algo preocupante, assim, pra mim, porque, cara, se eu tô sentindo que eu estou ficando distante das pessoas que são, entre aspas, próximas, entende? Como é que eu estou realmente com as pessoas mais próximas? É essa situação que tem vindo à mente recentemente pra mim, porque é complicado você tá andando na rua e você escuta falar sobre algo que aconteceu com fulano, que era amigo de Beltrano, e aí tá, ele era a ponte da ponte de uma pessoa que você tá ouvindo que você não conhece, entende? E isso é uma coisa muito distante do que é perto de mim. E você acha que por conta disso a internet ela tirou um pouco da nossa sensibilidade? Fulano morreu, postaram a foto da pessoa que morreu, postaram a foto do animal que sofreu, sei lá, algum tipo de abuso, uma tortura, e aquilo ela já não comove tanto, porque é tanto conteúdo repetido que a vítima ela perdeu o sentido de vítima. Exato, é estranho pensar assim, mas é o fato, entende? Nós, infelizmente, quando a gente tem um conteúdo que a gente consome, que é diário, que é aquela mesma coisa, passa a se tornar normal. Como o jornal que está todo dia nos noticiando que existe crime passional, que existe, enfim, sei lá, assalto em determinada esquina, você já sabe que aquilo é normal. E repense se você que está ouvindo isso acha que isso é normal, tá? Repense bastante. Porque mesmo um crime passivo não é normal, não é algo comum. Não deveria ser, né? Não é algo que a gente precise levar como mas esse roubou menos. Entende? Isso não é certo, isso não é legal. Porque tudo ficou um pouco desvirtuado, talvez, a maneira como o conteúdo é colocado. Ninguém pensa também em publicar algo com sentido. E aí entra uma série de fatores. Se você tá no YouTube, você tem diversas notícias que são a mesma notícia, passadas às vezes um pouco mais de uma maneira mais séria, um pouco de uma maneira mais brincadeira. Entra também a questão dos memes. Tem os tutoriais, que é um monte de gente ensinando a fazer a mesma coisa, é a mesma receita. A única coisa que muda no vídeo é o nome de quem tá apresentando. E olhe lá ainda, se não for muito parecido. Eu já ensinei as pessoas a zoar com o computador dos outros, tá? Você já ensinou coisa feia na internet. Já. E tem as fake news também, que infelizmente muita gente ainda cai. Acho que teve um surto grande aí na época das eleições de fake news. E que mostrou duas coisas bem interessantes sobre a internet. A primeira delas é que a galera gosta de compartilhar, só visando de repente um like, uma visibilidade, então compartilha qualquer coisa, mesmo que seja uma fake news. E tem um outro lado que é a galera que talvez seja mais do que a metade, que dê importância para fake news, mais até do que para notícia verdadeira. Exatamente. As pessoas, elas tomam como verdade aquilo que é mais atrativo para elas. Mais conveniente também. Conveniente. E isso é a base do egoísmo, sabe? Porque é muito fácil eu pegar e falar de uma forma política que isso aqui vai ajudar as pessoas. Quais pessoas?
Nós temos grupos sociais diferentes no Brasil, uma divisão que nunca deveria existir, entende? E mesmo em governos passados e retrasados e atrasados, nós infelizmente ainda vivemos essa divisão, e essa divisão ainda vai existir enquanto existir a ignorância, né? E a ignorância, quando a gente cita ela é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é só a ignorância da educação do brasileiro, não é só a ignorância que não é ensinado coisa X ou Y na escola, não. Também tem a ver com a ignorância cultural. E ignorância cultural não quero dizer que você não ouve música X ou você não vê um filme Y. Não, é educação de casa. Isso é cultural também. É uma questão também entrando um pouco do âmbito de se questionar e talvez se na internet as pessoas tivessem um cunho um pouquinho mais, talvez, filosófico, de certa forma. Reflexivo. Mais reflexivo, de se questionar. Por que eu vou compartilhar isso? Por que eu quero passar essa imagem? Porque, de certa forma, tanto a rede social quanto um blog, um espaço seu na internet, ele poderia ser uma continuidade de você, uma maneira de você se apresentar para pessoas que estão em outros estados, em outros países. Exato. Só que a gente também tem que levar em consideração que, se você parar para pensar, você sem querer vai se deixar levar por alguma coisa e vai simplesmente sair clicando em compartilhar. E às vezes isso é também um fator da ignorância, porque você só está compartilhando aquilo porque aquilo mexeu com você de alguma forma, seja positivo ou negativo, e você está apoiando aquilo diretamente ou indiretamente. Porque sabe? Você compartilhou, você divulgou aquilo, você Exato. fez ele ter mais visibilidade. Exatamente. É interessante porque se você for ver o que vai gerar o interesse e a necessidade de postar, desde a necessidade de opinar, que é algo, digamos, totalmente natural do ser humano. Você tem uma necessidade de opinar porque a partir do momento que você opina, você se coloca estando de acordo com algo e, consequentemente, isso faz com que você não esteja de acordo com outro algo, que também na internet gera-se uma guerra muito grande. Eu sou a favor do político X, consequentemente, você odeia todo mundo que é a favor do político Y? Não necessariamente, mas na internet existe essa guerra e isso acaba sendo principalmente político, como você colocou, acaba assim, né, tendo essa raiz política. Exato. As pessoas têm que voltar a fazer o que faziam antes, como dizia o He-Man, voltar a odiar as pessoas pelas coisas certas, por causa da música. Tô brincando. Mas é um ódio idiota, sabe? A gente, assim, eu particularmente até passo raiva, mas eu passo raiva por idiotice minha. Mas eu, pessoalmente, quando vejo as pessoas, porque nas minhas redes sociais são somente pessoas que eu conheço, eu não acho que eu deva dar espaço para isso, para um ódio, sabe? Eu não tenho ódio das pessoas, por exemplo, que são contra as minhas ideias, porque são ideais meus. Cada um viveu de um jeito, cada um teve a sua realidade, cada um tem a sua forma de pensar, e eu não condeno isso das pessoas, como também não condeno as ideias delas. Acho sim que existem ideias idiotas? Claro que eu acho, como as pessoas devem achar que as minhas ideias são idiotas. E eu entendo muito bem disso. Eu sei que alguma ideia minha de fato deva ser idiota. Isso não é algo de se jogar fora. Porém, eu não levo isso pro âmbito pessoal, sabe? Como eu também evito... É uma coisa que eu acho que muita gente tem que aprender. Se você está falando de política... Às vezes é bom você evitar, em suma maioria, o envolvimento de situações pessoais. Porque isso afetou a minha família de tal forma. Porque isso afetou a minha família de Y forma. Isso é uma forma de pensamento. Talvez você pense até diferente, mas por que eu penso dessa forma? Porque a política não foi feita para você. Foi feita para todos.
É um todo. Tem não. que ser um bem coletivo. É um bem coletivo, cara. Cara, às vezes as pessoas elas querem modificar a realidade. E é o que tem acontecido. Mas quando não se é real, não se deve apoiar. Entende? Eu não discuto, eu não abro discussões para coisas não reais. Por isso nada pressuposto. Exatamente, por isso nada pressuposto. Porque não se deve abrir discussões, não se deve abrir portas para aquilo que não é real quando estamos tratando da realidade. Entende? É bem simples isso. Você não deve abrir... Ah, mas esse... Não tem esse. É simplesmente isso. Duvidem de quando alguém tenta refutar pesquisas que são feitas por professores e historiadores há anos, porque são pessoas que não levam essas duas profissões a sério. Agora a gente vai entrar nos chamados as pessoas que se lançam aí como sendo de alguma forma uma influência digital. E eu acho que a galera que mais consome, posso estar enganada, mas eu acredito que a galera que mais consome é a galera aí de repente na faixa etária dos 13 aos 20 anos, ou até 25, não sei, que consome esses youtubers, esse conteúdo que eles fazem, sempre... Ou eles... Eu percebo que tem dois extremos, assim. Tem aquele que vai sempre propagar uma falsa paz. Eu chamo de falsa paz porque, assim, é paz até onde é conveniente pra ele, tá dentro do que ele acredita. Então aquilo é pacífico, é legal, é fofinho e tem toda uma áurea bonitinha. E tem aquele que vai propagar um ódio mesmo. Ah, fulano não presta. Ele deixa bem claro no vídeo dele que fulano não presta, porque de acordo com as opiniões dele, as experiências dele, aquilo tá errado. Você tem uma juventude que está sendo totalmente, de alguma forma, influenciada e até manipulada por isso, politicamente falando, principalmente. A gente vê que muita opinião política, ela nada mais é do que uma repetição da opinião de alguém. Ah, eu vi o meu youtuber favorito falando isso, concordei com ele. Quer dizer, o seu youtuber, ele tem, como você colocou, a opinião dele baseada nas experiências de vida dele, da região onde ele mora, de como é a família dele, a situação financeira, etc e tal. E você deveria refletir suas opiniões políticas com base na sua vida, ou como você colocou, bem colocado, de um bem coletivo. Peraí, eu não posso estar me beneficiando disso porque eu sou um empresário, enquanto eu sei que alguém é um assalariado e ela não está se beneficiando tanto dessa própria lei, dessa lei em específico, isso ou aquilo. Então, acho que ninguém pensa no coletivo, porque ninguém sequer pensa. A pessoa ela acha mais proveitoso, isso é uma coisa que está bem clara na internet, opinião sobre tudo. Ah, deixa eu ver o que o meu youtuber favorito pensa disso, deixa eu ver o que ciclano pensa disso, deixa eu escutar o que estão falando sobre isso na mídia, para que eu forme a minha opinião. Você não se questionou, você não perguntou, ah, mas isso é relevante para mim ou não é? É algo que faz sentido eu compartilhar? Faz sentido eu me juntar a esse pessoal? Enfim, é mais uma necessidade de ter um público, de se sentir aceito, entende? Então, é complicado, porque eu me pergunto se ainda existe uma possibilidade de despoluir um pouco esse conteúdo que tem atualmente. Como que a gente poderia despoluir a internet disso? Será que todo mundo tem que parar um pouquinho de gerar conteúdo e só ficar quietinho por um tempo, ou gerar um conteúdo com algo mais construtivo, algo novo, como que a gente está tentando fazer aqui hoje? Fazer um bate-papo sobre como, de certa forma, a internet ela foi tão possuidora. A gente não possuiu a internet nos possuiu. Eu falo que muita coisa na minha vida se deve por conta da internet. Eu tive um namorado, eu conheci alguém pelo Fotolog e namorei essa pessoa por um tempo. Eu tenho grandes amigos, e o Léo sabe bem disso, que eu conheci pela internet.
Apesar de toda essa coisa que existe hoje em dia, tantas redes sociais com o objetivo de conhecer alguém pra namorar, eu e o Léo, a gente não se conheceu pela internet. Foi né? mais